Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Estamos aí iniciando o nosso segundo semestre na nossa disciplina de Fundamentos de Lógica. Em sala de aula aprendemos um pouco do Portugal, né? E logo entrou a pandemia e agora nós estamos abordando um pouco de JavaScript, né? Deixamos o Portugal de lado e até por uma convenção melhor e que acho que vai se adaptar a todo mundo, o JavaScript vai ser melhor para a gente estar aprendendo os conceitos de fundamentos de lógica, tá? E o legal do JavaScript é que a gente vai estar mesclando também com os conhecimentos de programação web, tá? Essa é a ideia em mesclar o HTML, o CSS e o JavaScript, tá bom? Então, como essa aula é a nossa primeira nesse formato aqui, eu vou dar uma introdução de conteúdos falando um pouquinho sobre como tratar números com JavaScript. Creio eu que vocês vão achar bem simples, né? E caso tenham dúvidas, podem me perguntar aí, beleza? Então vamos lá, eu criei aqui no meu desktop uma página chamada Fundilog, né? E vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, beleza? Vou abrir essa pasta, ela está em desktop, fundamentos de lógica, tá? E ela não tem nada criado, então vou criar aqui, por exemplo, aula 01, tá? .html. Já vou criar os três arquivos, aula 01.css e aula 01.js, que vai ser o nosso JavaScript, beleza? Então, primeiro de tudo, eu vou criar toda a nossa estrutura HTML, ok? E aqui eu vou mudar o título da minha página para aula 01. Aqui em cima eu já vou fazer a linkagem do CSS, né, que é aula 01.css. E abaixo do body aqui eu vou fazer a linkagem com o meu CSS. Com CSS não, desculpa, com o JavaScript. Então eu escrevo script 2.crc, certo? Aqui eu posso digitar ponto barra e ele já me dá todos os arquivos que estão na mesma pasta, tá? Então vou clicar aqui em aula 01.js e já está feita a linkagem do meu CSS e também do JavaScript, certo? A princípio vou criar aqui uma div, beleza? E essa div ela vai conter um H1, que vai ser o título da nossa aula. Então, por exemplo, aula 01 barra segundo semestre, beleza? Vamos só testar para a gente ver se já dá para visualizar alguma coisa aqui, certo? Então já está lá o título. Agora vamos colocar um estilo para essa página, ok? Aqui no CSS eu vou estilizar o meu body, ok? Vou colocar uma cor de fundo para ele. Vamos colocar uma cor interessante. Vou colocar esse light salmão, ok? E também para minha div eu vou dar algumas estilizações. Então, primeira coisa também eu vou mudar a cor de fundo dela. Vou colocar um background white e vou colocar aí um tamanho de altura, né, vertical de 500 px e de largura 500 px também, tá? Salvando e testando, vai ficar mais ou menos assim, tá? Vou mandar ela flutuar automaticamente, né? Então ele vai assumir o centro da página. E esses conceitos aqui, pessoal, vocês já aprenderam nas outras videoaulas aí que eu deixei no YouTube, tá bom? Agora eu vou colocar um border
radius de 20px mais ou menos, vamos ver como vai ficar. Ele arredondou as bordas, acho que tá bacana pra gente começar o nosso exercício, tá? Ainda vou estilizar o H1, vou colocar um text align para center, tá? E ele vai ficar centralizado aqui pra gente, beleza? Então já mexemos aqui no nosso HTML, né? E também no CSS. Falta irmos aqui pro JavaScript, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou adicionar uma função chamada, por exemplo, function variável, tá? Esse é o nome da minha função, ok? Aqui eu vou escrever let num1, certo? Igual a 0. Então o que essa linha de código ela está fazendo? Existem algumas maneiras de declararmos variáveis no JavaScript, tá? Uma delas é a var e a outra a let, tá? São dois tipos de signos aí da minha linguagem, né? Tipos de palavras que são da minha linguagem que vão declarar uma variável, tá? Então eu prefiro usar let, tá? E acho que a maioria dos programadores é uma convenção mais atual, ok? Então prefiram sempre usar let ao invés de var, ok? Então aqui eu declarei que a minha variável de número 1, né, que eu chamei num1, ela é igual a 0, ok? E aqui eu vou escrever o seguinte, let, ou melhor, deixa eu já fazer aqui, ó, no meu HTML, tá? O que eu vou fazer aqui? Dentro dessa div, eu vou criar, acho que vai ficar mais interessante para vocês entenderem. Vou criar outra div e vou colocar um ID interno, beleza? E aqui eu vou colocar uma caixa de texto, por exemplo, com ID texto1, beleza? Vamos aqui no CSS, eu vou estilizar o interno, tá? Vou colocar mais ou menos a mesma formatação que eu tenho aqui, vou mudar apenas um pouquinho a cor. Vou diminuir o tamanho, vou colocar para 450, vamos ver. E aqui também 450. E vou colocar uma cor diferenciada. Vou colocar um cinzinha só para a gente ver a diferença, tá? Opa, estourou aqui. Aqui eu coloquei 4.500, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu diminuir um pouco a altura. Vou deixar 420, vamos ver. Ok? E aí eu tenho essa caixa interna, certo? E eu também coloquei a caixa de texto como texto1. Então eu vou já estilizar todos os meus textos, né? Vou colocar aí um font size 20 mais ou menos, 20px. E vou colocar um text align center, tá? Para ele ficar centralizado. Não apareceu nada porque eu ainda não adicionei texto, porque o meu JavaScript é quem vai adicionar, certo? Agora eu vou declarar outra variável chamada texto, tá? E essa variável, o que ela vai fazer? Eu vou colocar uma funçãozinha aqui, document getElementById, tá? E texto. Opa! Vou colocar aqui as aspas simples, texto 1 e fechar as aspas simples, tá? Então o que faz essa linha de comando? Então ele está falando assim, ó, separe aí um espaço na memória, tá? Chamado texto, vou colocar texto 1 também para ficar igual aqui. Texto 1, tá? E atribua a esse espaço na memória
o que você encontrar dentro do elemento que tiver um ID texto 1, beleza? E aí o que eu vou fazer aqui embaixo? Texto 1 ponto inner.html é igual a num1, ok? Então o que eu vou fazer nessa linha aqui? Ó, pegue aí o espaço da memória, texto 1, e escreva a num1 dentro desse espaço da memória. Lembrando que o espaço da memória é um elemento que tenha o ID texto 1, que é aqui na nossa página esse trecho aqui, tá? De código, que é um texto, né? Um parágrafo com o ID texto 1, certo? Vamos atualizar para ver aqui. Opa, deu errado porque eu ainda não chamei essa função, tá? Então eu vou colocar aqui na minha div uma função chamada onClick, tá? Isso quer dizer o quê? Quando o mouse clicar em cima dessa div, chame aí uma função chamada variável, tá? Então vou escrever aqui, ó, variável, abre e fecha parênteses, tá? Vamos fazer o teste, clicando, ele apareceu aqui. Deixa eu aumentar o tamanho do aqui, vou colocar para 40 pixels. Opa, aí deu uma quebra. Deixa eu diminuir para 30. Clicando, aumentar um pouquinho aqui para 40 só para ver como vai ficar. Clicando, ele aparece aqui o valor 0, tá? Então, só explicando novamente. Eu criei um espaço na memória chamado num1 e atribuí o valor 0, ok? Para esse espaço na memória. E aqui eu também estou criando um novo espaço na memória e falando, ó, pegue aí na página, né, que é o nosso document, pegue um ID que é chamado texto 1. E esse ID está nesse parágrafo aqui, tá, pessoal? E aí o que você faz com isso? Ó, pega aí o texto 1, o parágrafo que tem esse ID e escreva nele o num1, ok? E por isso ele escreveu 0. Então, se eu colocar aqui 100, por exemplo, na hora que eu clicar aqui, ele vai aparecer 100, tá ok? Até se eu fizer aqui, ó, por exemplo, num1 mais igual, tá? Que eu vou estar somando um valor a num1, que é a mesma coisa se eu fizer isso, ó. Num1 é igual a num1 mais 755, tá? Então, num1 vale 100, 100 mais 755 vai ficar 855, tá bom? No começo eu tô só, creio eu que essa aula vai ser um pouquinho chata, vocês vão achar ela chata, mas a partir desses conceitos, nas próximas aulas nós vamos construindo alguns modelos bacana, tá? Certo? Então aqui eu criei uma variável. O JavaScript também, ele vai ter aí constantes, tá bom? Então eu vou criar aqui uma função chamada constante, ok? Abre e fecha parênteses aí. E aqui, ó, eu vou escrever, ao invés de let, eu vou escrever const, ok? Número 2 e vou colocar um 0 também para essa constante, tá? E aqui eu vou declarar uma variável, por exemplo, texto. Aqui eu posso até deixar como constante, tá? Texto 2, por exemplo, e document, a mesma coisa que nós temos aqui. Vou só copiar e colar, tá? E alterar aqui, ó, texto 2 e aqui também texto 2.inner HTML igual num2,
Percebam que o código tá igualzinho, né? A parte de cima, só não porque eu mudei no 1 para no 2 e texto 1 para texto 2, tá? E agora aqui eu vou fazer com que ele chame também a variável, a função constante, tá? Então coloquei uma vírgula aqui e depois constante, abre e fecha parênteses, salva, vou salvar aqui também o meu JavaScript, atualizando a página e clicando, ele não apareceu. Vamos ver qual que é o problema aqui que nós estamos tendo. Deixa eu mudar aqui para let, que é uma variável, para a gente ver como... Só um minutinho, deixa eu ver onde eu errei, tá? Constante e aqui constante, certo? Const num 2 let texto 2 igual document.getElementById texto 2 e texto 2.innerHTML num 2. Agora onde está o erro eu queria saber. Salvando aqui, deixa eu ver. Ah, já sei. Eu não adicionei o meu parágrafo aqui, tá? Porque ele está procurando um elemento que tenha o ID texto 2 e não tinha na minha página HTML. Agora ele vai aparecer, certo? A constante ela é um pouquinho diferente da variável, tá? Se eu tentar, por exemplo, colocar aqui, ó, num2 igual a num2 mais 855, creio eu que o resultado vai ser branco. Por quê? Ela é uma constante e com isso o JavaScript vai dar um erro. Deixa eu só ver se aqui no console ele vai dar alguma coisa pra gente. Se ele dá algum tipo de erro. Olha lá, tá vendo? Ó, um erro inesperado aconteceu. Ele diz aqui mais ou menos como se eu estivesse tentando alterar uma constante. Tá? Isso não é possível. Constante é constante e variável pode mudar, certo? Então, com isso, ele dispara um erro. Se eu colocar aqui, ó, vou até deixar anotado, dispara um erro, tá? Vou comentar essa linha para não ter problemas de impressão, certo? Salvando e testando aqui, vai voltar a funcionar, beleza? Então, vocês devem estar falando, tá, legal, imprime número na tela, grande coisa, tá? Vamos fazer um exercício mais bacaninha, tá? Vou criar uma nova função chamada média, certo? E essa média vão conter 3 notas, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar essas notas como constantes, porque a partir do momento que elas são lançadas no sistema, já não posso mais mudar, tá? Então, vou colocar o mesmo sistema de vocês. pack1, certo? Const pack2 e const avaliação bimestral, beleza? Vamos supor lá que o Pedro tirou 9.5 na PAC 1, 3.2 na PAC 2 e nota 7.7 na avaliação bimestral, tá? Aqui eu vou colocar também uma constante, soma, e vou somar essas 3 notas, tá? PAC 1 mais PAC 2 mais PAC 3, beleza? E agora também vou declarar uma constante média, ok? E essa média vai ser o quê? A soma dividido por 3, beleza?
E aqui eu vou só copiar esse trecho de código e colocar aqui também. E vamos alterar, vou colocar texto 3, aqui de novo, texto 3, aqui também texto 3, e aqui ao invés de ser num2, vai ser média, ok? E aí, salvando aqui, não vou esquecer de novo, né? Aqui eu tenho que criar o texto 3, tá? E também tenho que chamar a minha função que eu dei o nome de média, função média, tá? Talvez não seria uma boa prática eu colocar também uma constante com o nome de média, pode confundir aqui, tá bom? Vou até colocar média aluno, e aqui também média aluno, beleza? Para ficar mais claro. E aqui eu vou chamar a minha função média, abre e fecha o parênteses, vamos testar aqui, não funcionou, vamos ver o que é. Texto 3, constante, será que deve ser porque nós estamos mexendo com constantes? Deixa eu mudar aqui para constante também. Testando, não foi. Vamos lá ver qual é o problema. Aqui, ó, ao invés de avaliação bimestral, eu coloquei PAC 3 e vocês não têm essa prova. Agora sim apareceu a nota, beleza? Aqui eu posso até fazer o seguinte, vamos tentar aqui dar uma inovada, não sei se vai funcionar. O aluno Pedro ficou com a média final, põe um maisinho aqui, salvando, vamos ver se ele concatena, e aí ele faz a concatenação, tá? Então vamos pegar aqui essa função média para explicar para vocês tudo desde o início, tá? Então o que eu fiz aqui? Declarei uma constante, né? Ou seja, separei um espaço na memória, né? E falei assim, ó, armazena aí o valor 9.5 e você não pode alterar esse valor, tá? É isso que uma constante faz. A mesma coisa fiz embaixo, ó. Separa um espaço na memória, chama esse espaço de PAC2 e coloca dentro dele um valor 3.2, tá? E não pode alterar, por isso é uma constante, beleza? E também fiz outro espaço na memória chamado avaliação BIM, né? E coloquei o valor 7.7 dentro dele, tá? E aqui talvez deixem vocês com dúvida. Por quê? Tô pedindo aí pro computador, ó, cria um espaço na memória chamado soma, beleza? Aí falou, beleza. Ó, esse espaço é constante, ele não pode mudar. Só que aqui eu tô adicionando um valor de PAC, outro valor de PAC e uma avaliação bimestral. Não tá mudando? Tá. Só que ele já inicia, ele cria esse espaço de soma já sabendo que vai ser armazenado tudo isso. Daria um erro se eu fizesse o seguinte, ó, const soma, certo? E depois colocasse soma igual, né, a PAC 1, PAC 2 e avaliação bimestral. Por quê? Ele criou a soma e aí ele não deixa nada armazenado em soma. E depois ele quer armazenar coisas em soma. Isso daria um erro, como eu já mostrei aqui na linha 15 do nosso código. Beleza? Então, dessa maneira aqui, ele não tem problema. Ele já cria esse espaço na memória, sabendo que ele vai armazenar a soma de PAC 1, PAC 2 e avaliação bimestral. A mesma coisa aqui também
na constante média aluno, tá? Que ele põe aí a soma, que nós já sabemos que é a soma de PAC 1, PAC 2, mais avaliação bimestral, e divide por 3, porque é o número das notas que o aluno teve aí durante o bimestre, certo? E as duas linhas de baixo aqui já foram explicadas, né? Então ele cria aí um espaço na memória, chama de texto 3, e pega um elemento da página que tenha o nome de texto 3 e coloca nesse espaço aqui. E depois ele vai escrever dentro desse espaço o que eu pedi para ele escrever aqui, ó. O aluno Pedro ficou com a média final, e aí mais o espaço da memória que se chama média final, que nós sabemos que é a soma das notas dividido por 3, né? E no caso dessas notas 9,5, 3,2 e 7,7, vai dar o resultado aí de 6,8, tá, pessoal? São alguns dos conceitos que nós vamos começar com JavaScript, bem básico. Espero não ter confundido vocês, né? Reassistam aí a videoaula, levem o tempo que precisar para entender os conceitos. Eu sei que de cara assim é difícil, precisa um pouco de digestão, tá? Mas depois que vocês pegarem a direção, vai ficar bem fácil. E essa aula ela é com certeza uma aula mais maçante, mais chatinha, porque nós não estamos criando uma aplicação usual, mas depois nós vamos mexer com umas aplicações mais bacanas, e aí vocês vão gostar de JavaScript. A princípio, né, à primeira vista ele assusta um pouco, mas no final ele vai ficando mais legal, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula e até logo.